noite. Boa noite a todos, amigos vereadores, boa noite, nossa secretária, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite a todos que estão no plenário, muito obrigada pela presença. E vamos dar entrada. Vamos lá. Eu, Aline de Oliveira Vilela, presidente, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari, dia 6 de junho de 2021. Vamos fazer a leitura da ata anterior. Por favor, boa noite a todos. Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari, dia 15 de junho de 2021, às 19 horas, foi declarada aberta a reunião pela excelentíssima senhora presidente Aline de Oliveira Vilela e com a presença dos senhores vereadores Aparecida Cristina Alves, Adionor Carlos Rodrigues, Fábio André da Silva, João Alfredo Natália, Juarez Carlos Martins, José Joaquim dos Reis, Marcelo Mariano, Moisés Domingos dos Santos, Moisés Teixeira, Thales Heitor Souza Alves. Foi proferida a leitura da ata anterior que, colocada em discussão e a seguir em votação, foi aprovada por unanimidade. Na leitura do expediente foi lida a denúncia de número 02 de 2021 dos senhores Vicente Raimundo Neto e Eliane Maria Gonçalves de Carvalho, contra o senhor prefeito Marcelo Giovanni Souza, sobre caso de nepotismo no Legislativo e Executivo na atual gestão. Parecer jurídico referente à denúncia 02 de 2021. Na ordem do dia, a senhora presidente colocou em votação a denúncia de número 02 de 2021. Foi chamado cada vereador por vez para proferir seu voto. Com a palavra, o vereador Juarez justificou seu voto contrário ao acatamento da denúncia, dizendo que todos entenderam que é uma denúncia política e não técnica. Ainda hoje foi julgada outra parte dessa denúncia que se refere a documentos dos denunciantes, protocolados hoje na Câmara. Foi observado também que 2 dos denunciantes da administração passada passaram por essa mesma situação de contratação. Foi apresentado print de conversas no WhatsApp envolvendo, mas em momento algum acusei algum colega vereador. Basta verificar que a própria denunciante relata fatos. Com a palavra, a vereadora Cristina comentou essa denúncia, justificando seu voto contrário. Com a palavra, o vereador João Alfredo fez um breve comentário de toda a íntegra dessa denúncia e disse que a função do vereador é fiscalizar. Quer acreditar que a denúncia 02 de 2021 não tenha caráter político, o que seria lamentável, mas tem seus fundamentos. Em seu entendimento, já foram resolvidos. Pode até não concordar com a política do prefeito, mas daí falar em cassação de mandato tem uma distância muito grande. Com a palavra, a senhora presidente Aline tomou o lugar do vice-presidente para justificar seu voto e fazer um breve comentário. Primeiramente, parabenizou o senhor prefeito por sua administração e que, infelizmente, moramos numa cidade pequena, sem muitos recursos. A dificuldade de empregos é grande. Existe muita concorrência. Oriento a população que procure se informar melhor sobre nossa lei orgânica e ajude também a cidade a crescer. Ainda em votação, a denúncia 02 de 2021 foi rejeitada por unanimidade. No grande expediente, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. está em discussão a ata que acabou de ser dita pela secretária Alessandra. Não? Vamos para a votação. Vereador Thales, vereador Juarez, vereador Moisés, vereador Marcelo, vereador Moisés, vereador Joaquim, vereador André, vereador Adionor, vereador Cristina. Sim, presidente. Vereador Joãozinho. Sim, presidente. Então, unanimemente foi aprovado. Na leitura do expediente, peço ao secretário João que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei número 12, de 13 de abril de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. A Câmara Municipal de Lambaria aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Em cumprimento às disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município de Lambaria para o exercício de 2022, compreendendo: inciso 1, as disposições sobre prioridades e metas da administração pública municipal. Inciso 2, a estrutura do orçamento municipal. Inciso 3, a elaboração, alteração e execução orçamentária. Inciso 4, as despesas de pessoal e encargos sociais. Inciso 5, as condições para a concessão de recursos públicos. Inciso 6, as alterações na legislação tributária. Inciso 7, as disposições sobre a dívida pública municipal. E inciso 8, as disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Letra A. Metas fiscais elaboradas em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Letra B. Riscos e eventos fiscais elaborados em conformidade com o artigo 3º, com o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2022, atendidas as despesas obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e das entidades, são aquelas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, PPA 2022-2025, cujo projeto será encaminhado à Câmara Municipal no prazo legal. Parágrafo único. O orçamento anual será elaborado em consonância às prioridades e metas constantes do PPA 2022-2025. Capítulo 3. Da estrutura do orçamento municipal. Artigo 3º. O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, e será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional do município e suas possíveis alterações. Artigo 4º. A proposta orçamentária do município evidenciará as receitas por rubricas e suas respectivas despesas, por função, subfunção, programa, projetos, atividades e operações especiais de cada unidade gestora e conterá: inciso 1, mensagem, encaminhamento do projeto de lei. Inciso 2, texto da lei. Inciso 3, demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Inciso 4, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Inciso 5, quadro das dotações por órgãos de governo e administração. Inciso 6, demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Inciso 7, programa de trabalho através da funcional programática. E inciso 8, demonstrativo da despesa segundo sua natureza. Artigo 5º. Para efeito dessa lei, entende-se por: primeiro, programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Inciso 2. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo do programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. Inciso terceiro, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Inciso 4. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Parágrafo único. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas na proposta orçamentária de 2022 e na respectiva lei, bem como nos créditos adicionais por programas e respectivos projetos, atividades e operações especiais. Capítulo 4. Da elaboração, alteração e execução do orçamento municipal. Artigo 6º. A proposta orçamentária do município, relativa ao exercício financeiro de 2022, deverá ser elaborada em conformidade com os diversos princípios, além dos contábeis, geralmente aceitos, o de igualdade, prioridade de investimento nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, transparência na elaboração e execução do orçamento. Artigo 7º. O Poder Legislativo e autarquias elaborarão seu detalhamento de despesas para o exercício financeiro de 2022, observadas as determinações contidas nesta lei e no artigo 29-A da Constituição Federal, devendo encaminhá-lo ao Poder Executivo até 30 dias antes do prazo de remessa do projeto de lei orçamentária de 2022 à Câmara Municipal. Artigo 8º. As emendas ao projeto de lei do orçamento devem obedecer ao disposto do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal e na linha B do inciso 3º do artigo 160 da Constituição do Estado, e não poderão indicar recursos provenientes de anulação das seguintes despesas. Inciso 1. Dotações com recursos vinculados. Inciso 2. Dotações referentes à contrapartida. Inciso 3º. Dotações referentes a obras em andamento. Inciso 4º. Dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária de 2022 contemplará autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, visando: inciso 1. Criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente. Inciso 2. Movimentar internamente o orçamento quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para a realização de determinadas despesas. Inciso 3º. Incorporar valores que excedam as previsões constantes da lei orçamentária. Parágrafo único. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 28% da despesa total fixada no orçamento. Artigo 10. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar, transpor ou transferir, total ou parcialmente, as dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 ou em créditos adicionais, quando for necessária a repriorização de programas, ações ou gastos governamentais fixados na estrutura do orçamento, determinadas as respectivas realocações de recursos nos termos seguintes. Inciso 1. Remanejamento.
realocações na organização do ente público, com destinação de recurso de um órgão, secretaria, departamento ou congênere para outro, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no parágrafo único do artigo 5º desta lei. Inciso 2. Transposição. Realocações no âmbito dos programas de trabalho já existentes no orçamento do órgão executor das ações governamentais. Inciso 3. Transferência. Realocações de recursos das categorias econômicas de despesas dentro do mesmo órgão, secretaria, departamento ou congênere e do mesmo programa de trabalho, em função da repriorização dos gastos a serem efetuados. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação funcional. Artigo 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, incluir ou alterar fontes de recursos nas dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022, respeitadas as devidas vinculações. Parágrafo único. A movimentação entre fontes de recursos de uma única dotação orçamentária não configura abertura de crédito adicional. Artigo 12. O governo municipal destinará no mínimo 25% de sua receita resultante de impostos e das transferências federais e estaduais de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelece o artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parágrafo único. O município aplicará parte dos recursos a que se refere o caput deste artigo na manutenção e no desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, nos termos estabelecidos no artigo 212-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020. Artigo 13. A proposta orçamentária consignará a previsão de recursos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde no ano de 2022, no mínimo de 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e seu parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 14. A Lei Orçamentária de 2022 deverá conter reserva de contingência limitada a 2% da receita corrente líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes, os riscos e eventos fiscais, dentre outros imprevistos e imprevisíveis. Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se como eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da administração municipal, não orçadas ou orçadas a menor, as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais às necessidades do poder público. Artigo 15. Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 866, de 21 de junho de 1993, atualizados pelo Decreto Federal número 9.412, de 18 de junho de 2018. Artigo 16.
Até 30 dias após a aprovação e publicação da Lei Orçamentária de 2022, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como as metas bimestrais de arrecadação. Parágrafo único. O cronograma anual de desembolso mensal do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos, respeitado o limite constitucional, o prazo mensal e a proporção fixada na Lei Orçamentária de 2022, em observância às regras dispostas no artigo 29A da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021. Artigo 17. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, os poderes executivo e legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para um conjunto de projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2022. Parágrafo 1º. Excluir do caput deste artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e para movimentação financeira. Parágrafo 3º. Para efeito de aplicação deste artigo, serão considerados preferencialmente os recursos orçamentários destinados às despesas de capital e às despesas correntes que não são afetadas a serviços básicos. Parágrafo 4º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Artigo 18. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 19. A destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de adequadamente atendidos os projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio, salvo os projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Capítulo 5º. Das despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 20. Para efeito do dispositivo dos incisos 5º e 10º do artigo 37, observado o inciso 2, parágrafo 1º e caput do artigo 169 da Constituição Federal, observadas as disposições contidas na Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, e na Lei Complementar Federal número 101, de 2000, fica estabelecido que a administração direta e indireta e o Poder Legislativo poderão criar cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreira, realizar concurso público, conceder qualquer vantagem, corrigir, reajustar ou aumentar a remuneração dos servidores públicos municipais e admitir pessoal mediante lei e prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da respectiva despesa, de acordo com os limites constitucionais e legais. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes dos atos dispostos no caput deste artigo deverão estar previstos no orçamento de 2022 ou acrescidos por créditos adicionais.
Artigo 21. A despesa total com pessoal dos poderes executivo e legislativo, respectivamente, não excederá os limites de 54% e 6% da receita corrente líquida, observados os limites prudenciais. Artigo 22. No exercício financeiro de 2022, a realização de hora extra, quando a despesa com pessoal houver excedido o limite disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, somente poderá ocorrer nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente. Artigo 23. Serão considerados contratos de terceirização de mão de obra para efeito disposto do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 as despesas provenientes de contratação de pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, desde que haja vacância dos cargos a serem substituídos, sendo tais despesas contabilizadas como outras despesas de pessoal. Capítulo 6. Das condições para concessão de recursos públicos. Artigo 24. O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa específica, transferir recursos do Tesouro Municipal a título de subvenção social às entidades sem fins lucrativos, as quais desenvolvam atividades nas áreas social, médica, educacional, cultural e desportiva, desde que estejam legalmente constituídas em observância às regras aplicáveis na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Parágrafo 1º. As entidades beneficiadas nos termos do caput deste artigo deverão prestar contas dos recursos recebidos ao Poder Executivo. Parágrafo 2º. Fica vedada a concessão de subvenção a entidades que não cumprirem as exigências do parágrafo 1º desse artigo, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo. Artigo 25. O Poder Executivo poderá destinar recursos para pessoas físicas ou jurídicas situadas no município, visando cobrir suas necessidades ou déficit, respectivamente, observadas as disposições contidas em lei municipal específica. Artigo 26. A lei orçamentária conterá dotação para cobertar despesas com contribuições a entidades que visem o desenvolvimento municipal ou regional. Capítulo 7. Das alterações na legislação tributária. Artigo 27. Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie incentivos, isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira que gere efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2022, deverá, para sua aprovação, observar os termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, no que couber. Artigo 28. O chefe do Poder Executivo, autorizado em lei, poderá conceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única e no prazo de vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nesses casos, serem considerados os cálculos da estimativa da receita. Capítulo 8. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 29. A administração da dívida pública municipal interna ou externa terá por objetivo principal a minimização de custos e a viabilização de fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Artigo 30. Observada a legislação vigente, o município poderá realizar operações de crédito destinadas a financiar despesas de capital previstas no orçamento.
Artigo 31. As operações de crédito deverão ser autorizadas por lei específica e constar do orçamento anual para 2022. Artigo 32. A lei orçamentária de 2022 poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receitas assumidas a partir do dia 10 de janeiro, com quitação integral até o dia 10 de dezembro de 2022, nos termos do disposto do artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 9, das disposições finais. Artigo 33. A despesa de competência de outros entes da Federação só será assumida pelo município quando firmado convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres previsto recurso na lei orçamentária e que visem ao desenvolvimento municipal. Artigo 34. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar os custos de cada ação governamental. Artigo 35. A proposta orçamentária do município relativa ao exercício de 2022 deverá ser elaborada de conformidade com o princípio da transparência dos atos de gestão, além dos princípios contábeis geralmente aceitos, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às informações relativas à elaboração, execução e acompanhamento do orçamento, inclusive na discussão em audiências públicas. Parágrafo único. São instrumentos de transparência dos atos de gestão fiscal, aos quais se dará ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Inciso 1. Lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. Inciso 2. Relatórios resumidos da execução orçamentária. Inciso 3. Relatórios de gestão fiscal. Inciso 4. Balanço geral anual. Inciso 5. Audiências públicas. Inciso 6. Leis, os decretos, as portarias e demais atos do Executivo. Artigo 36. Caso o projeto de lei orçamentária de 2022 não seja devolvido até 31 de dezembro de 2021 ao Poder Executivo para sanção, até que o mesmo seja, a programação dele constante poderá ser executada em razão de 1/12. Artigo 37. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Lambari, 3 de abril de 2021, Marcelo Giovanni de Souza, prefeito municipal, Hugo Carlos Rodrigues, chefe de gabinete. Projeto de lei número 17, de 18 de maio de 2021. Declara de utilidade pública do Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e Amigos do Bairro Alto da Boa Vista, CODEMAV, e da outras providências. O vereador Thales Heitor Souza Alves, no uso de suas atribuições legais e que lhes confere a Lei Orgânica Municipal, propõe a presente lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e Amigos do Bairro Alto da Boa Vista, CODEMAV, inscrita no CNPJ 07 322 994 1000 ao contrário 01, com sede na Rua Gabriel Baixo, número 314, Alto da Boa Vista, Lambari, Minas Gerais. Parágrafo único. O Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e Amigos do Bairro do Alto da Boa Vista, CODEMAV, é uma pessoa jurídica de direito privado, é entidade não governamental, de caráter socioambiental, sem fins econômicos, lucrativos ou partidários, constituída sob a forma de associação nos termos da legislação civil, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de duração ilimitado e indeterminado, regida pelo seu estatuto.
Promover o desenvolvimento integrado da comunidade através da realização de obras e ações com recursos próprios ou obtidos por doações ou empréstimos. Conscientizar a comunidade de suas potencialidades, levando-a a responder aos seus anseios. Executar programas de qualificação profissional do trabalhador e a reabilitação e inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho, através da educação, do resgate de conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber científico, da democratização e acesso à tecnologia de informação, promoção da geração de trabalho e renda comunitária, através de ensino de práticas produtivas, cooperativistas e associativas, de valor cultural e econômico, fomento de ações que contribuam para manter viva a memória cultural ou econômica, fomento de ações que contribuam para manter viva a memória cultural popular relacionada com os usos, costumes e tradições da diversidade cultural brasileira, promoção de arte e cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção do intercâmbio com entidades científicas do ensino e desenvolvimento social, execução de serviços de radiodifusão sonora com finalidade educativa, artística, cultural e informativa, respeito aos valores. Éticos e sociais, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade, mediante concessão, permissão ou autorização de exploração de radiodifusão comunitária, de acordo com a legislação específica, promoção da assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à fome e à pobreza, promoção gratuita da educação e da cultura através de cursos preparatórios, oficinas profissionalizantes, curso de informática, aulas de reforço escolar, aulas de alfabetização, promoção e proteção da saúde da família, assistência à gestante, à criança, ao idoso, aos portadores de doenças incuráveis, prevenção do HIV, HPV e DSTS e consumo de drogas, promoção e campanhas de conscientização socioeducativas, promoção de programas de preservação de defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, promoção do voluntariado, de criação de estágios, colocação de treinamento no mercado de trabalho e assistência dos aposentados, dentre outras atividades descritas no Estatuto. Artigo 2º. Fica fazendo parte integrante desta lei a cópia do Estatuto da entidade, bem como suas alterações, a ata da eleição da diretoria em exercício do mandato, cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e relatórios detalhados das atividades da entidade que evidencia a prestação de serviço à comunidade, comprovação de prestação de serviços à comunidade pelo prazo mínimo exigido pela Lei Municipal número 1732, de 10 de junho de 2009, cópia do documento de identidade e do CPF do presidente e do tesoureiro da entidade, prova em disposição estatutária de que nenhum dos diretores da entidade não recebe qualquer tipo de remuneração da mesma, prova em disposição estatutária que, em caso de dissolução da entidade, os remanescentes serão destinados a entidades de mesmo formato jurídico, vedada sua distribuição entre os associados. Artigo 3º. O Conselho de Desenvolvimento Comunitário, os moradores e amigos do bairro da Alta Boa Vista, CODEMAV, salvo motivo justo, a critério do chefe do Poder Executivo, deverá apresentar até o dia 30 de abril de cada ano ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Lambari relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente. Artigo 4º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a associação, inciso 1, deixar de cumprir por um ano as exigências do artigo 3º. Inciso 2. Substituir os fins estatutários ou negar-se-á prestar os serviços neles comprometidos. Inciso 3º. Alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 dias da averbação no registro público, não comunique a ocorrência junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Lambari. Artigo 5º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 18 de maio de 2021. Thales Heitor de Souza Alves, vereador da Câmara Municipal. Projeto de Resolução número 03 de 2021. Concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Lambari, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, presidente, na forma do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Lambari, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a mesa diretora do Poder Legislativo autorizada a conceder a revisão geral anual no percentual de 4,52%, índice de variação de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. A revisão geral anual prevista no caput do artigo anterior dar-se-á com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021. Artigo 3º. A revisão a que se refere ao artigo 1º será alcançada pelos cargos de provimento em comissão e contratados da Câmara Municipal de Lambari. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária existente para o exercício de 2021. Artigo 5º. Revogadas disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de janeiro de 2021. Sala das Sessões, em 5 de julho de 2021. Na ordem do dia, peço o parecer da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, em sessão própria de 1º de julho de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei municipal 12, de 30 de abril de 2021. Estiveram presentes, senhores vereadores, Juarez Carlos Martins, Edilor Carlos Rodrigues, José Joaquim dos Reis. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, em sessão própria de 18 de maio de 2021, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 17, de 18 de maio de 2021. Estiveram presentes, senhores vereadores, Juarez Carlos Martins, Edilor Carlos Rodrigues, José Joaquim dos Reis. São esses, presidente. Vamos lá. Está em discussão o projeto de lei 12 de 2021, Lei Orçamentária do Município, LDO, Exercício Financeiro 2022. Está em discussão. Esse projeto é um projeto obrigatório que vem todo ano do Legislativo e ele tem a finalidade de nortear a elaboração do orçamento anual, de forma que adequa as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal, de acordo com o que está estabelecido lá no plano plurianual. E ele vai compreender dentro dele, como a gente viu aqui, as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ele vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual e ainda vai dispor sobre alguma alteração de legislação tributária, se houver, também acompanha o estudo da evolução patrimonial dos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos.
vai apresentar avaliação da situação financeira e autorial dos regimes próprios e da Previdência. Demonstra também a estimativa e a compensação de renúncia de receita e também expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Demonstra também o equilíbrio, né, entre receitas e despesas, critérios de forma de limitação de empenho, né, visando o cumprimento sempre das metas fiscais e do resultado primário e nominal, além de direcionar as formas de limite com gasto com pessoal, limites das dívidas e o uso da reserva de contingência, a avaliação dos passivos contingentes, né, e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas. E hoje de manhã nós tivemos reunião lá na Câmara com a contadora e o funcionário Edmar da administração municipal, nos explicando os anexos da LDO, apontando o estudo, como é que chegou na previsão da receita, né? Então, é por isso que nós estamos aprovando. Já foi estudado e está de acordo com os estudos feitos dentro daquilo que ocorre dentro do nosso município e daquilo que está previsto no planejamento da administração municipal. Mais alguém quer fazer outro comentário? Vamos então para a votação da LDO. Vereador Tades. Sim, presidente. Vereador Juarez. Sim, presidente. Vereador Moisés. Vereador Marcelo. Vereador Moisés. Sim, presidente. Vereador Joaquim. Sim, presidente. Vereador André. Sim, presidente. Vereadora Janot. Sim, presidente. Vereadora Cristina. Sim, presidente. Vereador Joãozinho. Sim, presidente. Então, a LDO está aprovada por unanimidade. Agora nós vamos para o projeto de lei 17 de 2021, que fala do Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos do Bairro Alto da Boa Vista. Está em discussão. Boa noite a todos os presentes, boa noite pessoal que acompanha através das redes sociais. Você, bem breve aqui nas palavras. O presente projeto, que é de minha autoria, ele visa declarar de utilidade pública o CODEMAS, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e Amigos do Bairro do Alto da Boa Vista. É um conselho que ele existe desde 2004. E o conselho ele precisa desse reconhecimento com urgência, porque uma vez que a gente declara utilidade pública através de uma lei municipal, vai ser possível conseguir emendas parlamentares, verbas, auxílios, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual e federal, né? Então, portanto, tendo em vista todos esses benefícios e outros, eu conto com o apoio de todos vocês, gente. Obrigado a todos. Mais alguém quer discutir? Então, vamos para a votação. Vereador Tales. Sim, presidente. Vereador Juarez. Sim, presidente. Vereador Moisés. Vereador Marcelo. Vereador Moisés. Vota sim, presidente. Vereador Joaquim. Sim, presidente. Vereador André. Sim, presidente. Vereador Janot. Sim, presidente. Vereador Cristina. Sim, presidente. Vereador Joãozinho. Sim, presidente. Então, está aprovado por unanimidade o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos do Bairro do Alto Boa Vista. Vamos para o terceiro projeto, sobre o projeto da resolução 03 de 2021. Está em discussão. Então, vamos para a votação. Vereador Tales. Sim, presidente. Vereador Juarez. Sim, presidente. Vereador Moisés. Vereador Sim, Marcelo. presidente. Vereador Moisés. Vota sim, presidente. Vereador Joaquim. Sim, presidente. Vereador André. Vereadora Janot. Sim, presidente. Vereadora Cristina. Sim, presidente. Vereador Joãozinho. Sim, presidente. Então, está aprovada a revisão geral anual aos servidores do Legislativo. Dentro do grande expediente, dou por encerrado. Boa noite a todos.